Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso videocast. Cadê a cegonha? E hoje a gente tem uma convidada super especial, uma amiga nossa do coração, que veio engrandecer ainda mais o nosso podcast. Ela é a nossa primeira convidada de toda essa temporada, dessa nossa aventura. O nome dela é Maria Alba. É um prazer estar aqui, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou ansiosa para batermos esse papo. A gente também. Mas antes da gente começar, como sempre, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. Por favor, sim. Então vamos lá. Mari, para nós é um prazer ter você aqui com a gente, para você contar um pouquinho da sua história como tentante, como mãe, toda a sua caminhada, sua jornada aqui, deixar seu depoimento e como a gente sempre fala, né, Sami? A gente está aqui para ajudar. Nosso intuito com todo esse videocast nosso é ajudar as mães, as pessoas que estão tentando, né, as mulheres que estão tentando aí, que estão na jornada para ter seu filho, sua filha. É isso. E a Maria Alba gentilmente veio contar um pouquinho. A gente quer pessoas reais, pessoas que passam por situações semelhantes às de vocês que estão assistindo. Então, Maria Alba, conta um pouquinho da sua história, a sua idade, o que tem acontecido com você. Então, meninas, hoje estou com 41 anos. Até antes dos 30, eu não queria ter filhos. Quando eu fiz 30 anos, deu aquele start. Agora, quero ter um filho, ter uma filha e decidi engravidar. Então, eu conversei com meu marido, Alessandro, procuramos a médica, no caso, né? E decidi parar de tomar o anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional há 10 anos. Então, ela falou, olha, você precisa parar de tomar. Provavelmente demore uns 3 meses, pode ser rápido, pode demorar. Sim. Até uns 6, por aí também, a gente não sabe. Mas é melhor parar. Eu parei de tomar o anticoncepcional quando foi no outro mês. Ela me pediu alguns exames. Quando foi no outro mês, eu já descobri que estava grávida. Nossa, rapidinho, né? Foi rápido. Até assustei, no caso, né? Tipo, foi um susto, foi um baque. Queria, mas sempre a gente fica assustada, né? E então, quando eu já fui à médica novamente, já foi para iniciar o pré-natal. E assim, isso tinha sido a sua primeira gestação, seu primeiro positivo foi esse? Nunca tinha tentado, nunca tinha parado. Nossa, que bênção. A primeira foi tudo tranquilo. Mas aí depois a minha médica falava, olha, eu tive a Estela com 33. 33. Isso. Se você quiser ter outro, vamos ter antes dos 35, porque não é que dê problema, isso não indica nada, mas é mais fácil. Sim. E eu queria curtir mais a minha filha, ainda estava pensando se queria ou não ter outro filho. E aí, quando eu estava mais ou menos com uns 39. Certo. A Estela está com quantos anos hoje? 7. Então, quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos. 5 anos, certo. E ela começou a pedir irmão, né? Uhum. Aí eu comecei a pensar, olha, eu poderia ter o segundo, né? Só que não foi tão fácil quanto foi com a Estela. Aí eu parei de tomar o anticoncepcional, já estava com 39 anos, no caso já tinha passado da fase lá dos 35 que a médica tinha sugerido, né? E só uma pergunta, quando você teve a Estela, aí logo depois você já começou a tomar o anticoncepcional? Tomei o anticoncepcional amamentando, inclusive, porque tinha medo de engravidar. Como o dela foi muito rápido, né? Eu tinha medo de que a minha outra gravidez também pudesse ser tão rápida quanto. E aí eu tomei por um tempo, eu só parei aos 39, novamente, quando me deu vontade lá de ter o segundo filho. Só que eu fiquei 1 ano e não engravidei.
Mas nisso, meu marido teve alguns problemas de saúde, ele teve um infarto e ele teve que tomar um remédio que também dificultava essa questão dos espermatozoides. Sim. Né? Também, né? E aí nós tivemos esse problema no percurso. Só que aí depois ele parou com a medicação, continuamos tentando e eu consegui engravidar da segunda vez. Só que não vingou, como diz a minha médica, não evoluiu. Eu tive um aborto espontâneo e perdi, no caso eu estava com 8 semanas quando eu descobri. E aí foi tudo muito rápido, eu já descobri, já tive sangramento, já tive essa perda, né, um aborto espontâneo, não tive que passar por nenhuma curetagem, tudo saiu naturalmente e depois fomos descobrir que eu estava com uma infecção de urina. Inclusive a médica acha que pode ter sido essa infecção de urina que influenciou no aborto, mas não sabe também se foi o que aconteceu. A Alessandra e eu temos o sangue incompatível, eu sou O negativo e ele é O positivo. Isso influencia, né? Também. Inclusive, ela achou estranho até eu nunca ter tido um aborto antes, porque poderia ter acontecido, né? Só que da Estela não tive, ela nasceu com o meu fator RH, então eu não precisei tomar aquela vacina rubéola. Mas durante a gestação, vocês já sabiam dessa incompatibilidade da Estela, quando você engravidou da Estela? Eu só fiquei sabendo durante o meu pré-natal. Certo, da Estela. E aí, durante o pré-natal, você teve que fazer alguma coisa? Da Estela, não, né? Não, dela não. Agora, desse bebê que eu perdi, como eu não sabia o sangue que ele nasceria, aí eu, no caso, tive que tomar a vacina, mesmo tendo perdido, para não ter problema nas futuras gestações. E você tinha comentado comigo, se eu não estou enganada, que foi uma gravidez anembrionária. Sim. Foi isso? Foi. E aí, para quem não sabe o que é gravidez anembrionária, tem a vesícula uterina, tem o saco gestacional, mas não tem o embrião. Né? Geralmente, eles, na primeira ecografia, quando se descobre que a pessoa está grávida, eles pedem um período ali de 2, 3 semanas para ver se eles conseguem visualizar o embriãozinho, mas quando é embrionária, só tem o saco gestacional. Né? Isso, e aí, inclusive, quando eu tive o aborto, saiu o saco, saiu todo. E o médico falou, olha, eu não mexeria, porque pode ser que possa prejudicar você nas futuras gestações. Então, eu deixaria sair, porque o pior já saiu. Sim. E foi o que aconteceu. Eu esperei, fiquei sangrando mais ou menos uns 10 dias. E depois passou. Você fez o exame, a ultrassonografia? Fiz a ecografia novamente. Aí já tinha saído, o meu beta já tinha baixado. Vai baixando quando você está nesse processo de abortamento. Então vai baixando. E aí, quando saiu tudo, quando eu fui fazer a última ecografia, já tinha saído. Estava limpinho, não tinha ficado nenhum resto ovular. E agora estamos tentando aí novamente. Amém. E qual é o sentimento, Marialba? Porque, assim, no segundo episódio a gente falou justamente sobre essa questão da perda gestacional. E para você, qual é o sentimento? Qual foi o sentimento de fazer uma ecografia, infelizmente, saber que você tinha sofrido esse aborto? Como é que foi para você, para o seu esposo, para sua filha? Qual é a sensação? Porque para a gente é algo assim inexplicável, é uma dor imensurável, que só quem passa sabe o que é. Qual foi o seu sentimento? O sentimento é da perda de um bebê, normal mesmo, sendo embrionária, mesmo não tendo embrião, o sentimento é que eu perdi um filho, porque dói muito. E assim, para dar a notícia para a Estela, que já estava na expectativa de ter um irmão. Você chegou a comentar com alguém, com familiares, além do seu marido e da sua filha? Eu comentei com a minha mãe, né, com a minha sogra, mas com familiares mais próximos. E ia comentar depois, quando voltasse das férias, que eu descobri nas férias, né?
ia comentar no trabalho. Então, só com as pessoas mais próximas mesmo. Mas mesmo assim, foi difícil. A sensação... É muito difícil, né? A gente ter que lidar com essa expectativa que a gente cria, porque é um sonho que acaba o sonho, na verdade. Você cria uma expectativa, você cria mil coisas ali em volta desse bebê. Sim. E de repente você tem que falar que não tem mais bebê. Como é que foi para Estela? Para ela foi muito difícil. Ela chorou, ela escreveu no diário, ela me desenhou com um balãozinho. Foi bem difícil. Até hoje ela ainda comenta, ela fala, eu queria ter um irmão, mas a minha mãe engravidou e o bebê não nasceu, ela perdeu o bebê. Ela falou da escola. Pelo menos ela compartilhou, né? Ela falou para ela, né? Mas o mais difícil, assim, foi falar para ela que não ia ter mais bebê na barriga da mamãe. Foi bem complicado. E seu marido? Como é que foi? Ele acompanhou tudo e ele ficou do mesmo jeito que eu fiquei, arrasado. Acompanhando todo o processo e nós ficamos bem arrasados. Foi Deus que deu força. Deus Tem que ter uma fé, né, para superar o momento, porque a gente realmente não consegue esquecer. É como você falou, mesmo sendo embrionária, era a sua expectativa de gerar um filho, de ter um segundo filho, né? Então, você já vinha nesse processo de tentativa e acontece, infelizmente, não evolui, é horrível, é um sentimento inexplicável. São os planos que a gente cria, né? Em cima de tudo aquilo, expectativa. Já pensei em nome, já pensei em tudo, né? A gente fala assim, é pouquíssimo tempo, mas naquele pouco tempo você já cria tanta coisa que fica um buraco, né? Sim, e foi tudo nesse período de férias, e aí eu ia para Caldas Novas com a Estela, nós fomos, eu não pude ir nos brinquedos com ela, eu ainda estava esperando para ver se realmente não ia vingar, eu tive que ter esse processo de esperar ou não, só que como o sangramento não parou, fiquei passando por isso nas férias com ela, sem deixar transparecer, não podia deixar que ela percebesse que eu estava triste. Tem uma dúvida, quando você foi fazer a sua ecografia, essa tinha sido a primeira ecografia? Sim, é porque eu descobri, eu já estava com 8 semanas. Certo. Aí você foi para o médico porque você sangrou ou você procurou um médico? Eu tinha marcado com a minha médica, eu ia quando eu voltasse de Caldas Novas, das férias. Só que como eu tive o sangramento, eu tive que procurar o pronto-socorro antes. Entendi. Eu mandei para ela o que estava acontecendo e ela sugeriu que eu procurasse o pronto-socorro imediatamente, para ver o que era essa questão do sangramento. E quando eu procurei, eles não conseguiam identificar o que estava acontecendo, porque o meu útero estava fechado. Então eu estava tendo sangramento, mas não sabia de onde que vinha. E ela não sabia me dizer se era aborto, ela não sabia, a médica que me atendeu, não sabia me dizer o que estava acontecendo. Pediu que eu esperasse mais 2 semanas, uns 10 dias, para depois voltar e repetir a ecografia. Só que nesse tempo eu não parei de sangrar. Quando eu voltei, aí já tinha saído tudo, já tinha expelido tudo. Entendi. E o atendimento no hospital? Eu sempre tenho dúvidas sobre isso, porque eu tive uma experiência que não foi nada agradável. Então, eu queria saber como é que foi o seu atendimento lá, quando você chegou, essa questão de você relatar, foi um médico, uma médica que te atendeu? Foi uma médica. E como é que foi? Você falou, te acolheram? Sim, o atendimento no hospital foi muito bom, inclusive eles me deram prioridade, porque eu estava com sangramento, mesmo tendo muitas pessoas que também estavam naquela situação, como o meu caso, era esse sangramento que eles não conseguiam descobrir, eles me deram, inclusive, prioridade. Certo? Então, eu fui muito bem atendida. Inclusive, fui atendida na maternidade de Brasília. Isso importa, porque a gente já está passando por um processo de muita dor, tanto
física, né? Apesar de eu não ter esse período, mas dizem que às vezes é uma dor insuportável, né? Nesse momento ali do sangramento. E fora a dor psicológica, né? Porque você descobre e aí de repente já não tem mais. Então, assim, como é que foi o seu processo posterior ao aborto em si? Você se viu ali num momento de extrema solidão? Você compartilhou com as pessoas, além da sua família, que você tinha passado por esse aborto? Ou você, pelo menos como eu, optou por não espalhar, não conversar sobre isso? Que é uma dificuldade para muitas pessoas. A gente não tem coragem, a gente não quer falar de repente por conta da culpa, né? Eu me culpei muito. Então, assim, como é que foi esse seu processo depois? Ok, infelizmente perdi. Como é que você reagiu depois do aborto? Para algumas pessoas, quem contou foi o meu marido. E para quem me perguntava, quem conversava comigo, me mandava mensagem, eu me abri. Como eu tinha contado para poucas pessoas, então essas poucas pessoas que eu contei, eu consegui conversar a respeito. Eu acho que se eu tivesse falado para mais pessoas, aí eu acho que eu ia como que eu vou dizer, eu ia me prender nesse momento. Sim. Mas como essas pessoas eram mais de confiança, eu não tive problema para falar. Mas foi bem difícil toda vez que eu ia falar, eu chorava. Sim. Fiquei muito sensibilizada. E ainda é recente, né? Uma coisa recente. Foi agora em janeiro. Eu perdi no dia 3 de janeiro, comecei a ter o sangramento. Inclusive era aniversário da minha filha. Aniversário da Estela. Bem no dia? Bem no dia. Foi o dia que eu comecei a ter o sangramento. Veio aquela dor, aquela cólica mesmo, como se eu fosse ter a minha menstruação. E aí começou a descer. É como se fosse mesmo uma menstruação. E hoje você, assim, é claro que eu acredito que tudo tem uns planos de Deus, mas você se vê como tentante por mais algum tempo? Você se deu um limite? Não, chegar de repente aos 43 anos, você está com 41, mais 2 anos tentando. O que você prevê agora? O que eu gostaria, né, não sei se vai acontecer, é que eu conseguisse neste ano, porque o relógio biológico é cruel. Conta muito. Conta muito, né? Então, eu queria muito que acontecesse neste ano. Eu não sei que se eu não conseguir engravidar este ano, se eu vou querer futuramente, né? Porque eu penso nisso, eu penso também que eu já estou envelhecendo, meu marido, a distância da Estela também aumenta bastante. Eu espero que aconteça este ano. Sim. E você tem pretensão de procurar alguma clínica, fazer algum tipo de tratamento mais específico? Não necessariamente fertilização ou inseminação, mas de repente fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado para ver se tem alguma condição que impeça ou não, para você, diante dos seus exames, está tudo ok e é só acontecer mesmo? Eu estou tentando, por enquanto, só acontecer. Sim. Porque, como a minha médica mesmo relatou, infértil eu não sou. Porque eu engravidei da Estela, E agora? eu engravidei de novo, só não vingou. Então, ela, igual ela falou, ela acredita que infértil eu não sou. Sim. Mas que se acontecer de novo, outro aborto, se for algo que aconteça assim, recorrente, aí sim eu penso em procurar reprodução assistida para eu ver o que está acontecendo, né? E é interessante porque quando a gente fala sobre a infertilidade, você citou agora, infértil eu não sou. E acaba sendo um termo que a gente que está nessa caminhada, a gente escuta essa palavra, ela soa, pelo menos para mim, durante muito tempo, era como se fosse um punhal. Né? Porque assim, uma meu Deus, sentença, né? acontece, É uma né? sentença. Todo mundo consegue e eu não consigo. Né? Eu quero ter o segundo, eu quero ter o terceiro, eu quero aumentar minha família e eu já tive o primeiro, porque né, muitas vezes eu não consigo o segundo e é muito comum a gente ver muitas mulheres tendo o primeiro e na segunda gestação enfrentar um pouquinho mais de dificuldade para conseguir. Como você disse, eu acho que também eu acredito que o fator emocional também às vezes contribua para isso. E todo ao nosso redor também, né?
trabalho nosso, a rotina nossa, né? Isso influencia isso é bastante. Alimentação. a alimentação, E, atividade física, sim, né? atividade física, tudo. E você mudou alguma coisa, a Mari falou agora da alimentação, de atividade física. A gente vê você no Instagram, fazendo a sua academia. Você mudou alguma coisa pensando nisso? Em termos de, não sei, de repente, algum tipo de alguma coisa a mais que possa te ajudar? Só mesmo essa questão de ter essa rotina de fazer os exercícios. Eu já fazia, e aí eu continuei fazendo, Sim. mas ainda tendo essa rotina de seguir fazendo até para cuidar de mim. Sim, E também foi um apoio psicológico. Eu me apeguei a isso para passar com certeza. por essa dor. Com certeza. Você está tomando algum tipo de complemento? Não, eu tomei só as vitaminas que ela me passou, que eu fiz os exames. Eu não tomo nada, eu não suplemento nada sim. ainda, ela não me passou. E o ácido fólico, só isso que ela pediu para eu continuar tomando. Porque o ácido fólico ele é de extrema importância para quem está tentando engravidar, né? Então ele faz parte das vitaminas, dos medicamentos que uma mulher tentante precisa tomar, né? Ele vai agir ali no tubo neural do bebezinho quando ele estiver sendo formado. Eu lembro que quando eu estava tentando e tal, nesse processo, me falaram muito daquela coenzima Q10, que ela auxilia muito, né, na questão da qualidade folicular. Eu não sabia disso, né? Eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que quando a gente também entra nesse mundo tentante, a gente vai descobrindo tanta coisa, né? Eu lembro que tinha também uma frutinha. Physalis. Physalis. Também, eu não lembrava o nome. Mas assim, eu vivia procurando esse tipo de coisa, e coisas também naturais que me auxiliassem. Eu lembro que tinha alguma coisa relacionada ao abacaxi, para a do médico. O miolinho do abacaxi, ele ajuda a aumentar a espessura do endométrio, porque até isso, se o endométrio estiver muito fininho, não tem como. Né? A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, né, Sandra? Mas é interessante porque assim, a gente acaba tendo muito conhecimento no específico, né? De coisas que a gente quer muito. Você busca, você lê, você vai atrás. Né? Por exemplo, eu não sabia sobre a gravidez embrionária. Eu só descobri, eu fui pesquisar quando aconteceu comigo. Porque eu não tinha conhecimento. E eu acabei descobrindo que é comum que muitas pessoas passaram por isso. Inclusive, descobri também que não é comum acontecer 2 vezes. Que bom. Se a pessoa já tem uma vez, então isso não acontece com recorrência, não é recorrente. Então, apesar de tudo, tem um pontinho positivo, né? Que, infelizmente, você já passou e nas futuras as coisas vão dar certo. A gente sempre escuta, né? O aborto, ele é muito comum, né? Ele não é normal, mas ele é muito comum. Né? Só que é uma fala que não supre a nossa necessidade toda, né? Porque você se sente tão mal, né? É um momento que a gente se sente tão mal, tão como mulher. Frágil, né? Frágil. E a questão da culpa também, né? A Samira falou, a culpa acaba que você se culpa não tem nada a ver, não tem, né? Não é uma culpa, né, no sentido literal, porque a gente não tem o que fazer, mas é aquele sentimento de fracasso, né? Aquele sentimento de impotência, como a gente falou lá no primeiro episódio. Então, querendo ou não, a gente vai ali à noite, mesmo com o apoio dos maridos, mas ali à noite, no nosso íntimo, a gente sente, né? O que eu me culpava era de não ter tentado antes, e como a minha médica sugeriu. Então, como eu protelei muito, eu me culpava por isso. Olha, eu poderia ter tentado antes dos 35. Porque a gente ainda escuta esse tipo de julgamento. Já está velha, pode ser que não dê mais certo. Vai ser mãe agora. Esse tipo de julgamento a gente escuta. Os riscos de algum tipo de deficiência, né? Porque a gente sabe que realmente tem fundamento, mas hoje a medicina está muito mais avançada. A gente sabe que tem métodos que, mesmo sendo uma gravidez natural, tem métodos que nos ajudam a preservar a qualidade do embrião, a
mortalidade folicular. Então, assim, hoje a gente tem visto aí mulheres aos 42, aos 45, engravidando naturalmente. Sim, Né? e Aumentou bastante o número, inclusive, né? De mulheres que estão engravidando, uma coisa que eu também não sabia, gente, de mulheres que estão engravidando próximo da menopausa. sim, Eu não sabia que isso estava acontecendo com tanta frequência, né? também não sabia. Para mim, isso não acontecia. Também foi uma surpresa saber desses assuntos, saber dessa pauta que você trouxe. Outra coisa que me surpreendeu, eu fiquei fazendo aqueles exames de contagem de folicular. Fiquei fazendo, né? E depois do aborto eu fiz e aumentou assim consideravelmente. Eu não entendi, não sei se limpou alguma coisa, não sei. Mas os meus folículos aumentaram. Ai, que maravilha. Eu achei Só notícia boa esse bate-papo. Queremos saber. Depois a gente volta contando da Marialva apresentando, se Deus quiser. Porque contar novidades aí para Cegonha. Tá vendo? Cadê a cegonha? Demorou, mas chegou. Mas é isso, Marialva. A gente quer agradecer muito o seu depoimento, a coragem de colocar o rostinho aqui na tela para todo mundo. Saber que não é só com você, não foi só com a Mari, não foi só comigo. Isso vale para muitas mulheres. E saber que você, apesar de tudo, você consegue colocar para fora, né? Você consegue se expressar no sentido de aconteceu, mas vai dar certo. Né? E a gente torce por isso, né, Mari? E outra coisa, esse fortalecimento. Eu acho que a gente que passa por situações assim, a gente acaba criando uma força interior tão grande que a gente pensa assim, se eu passei por isso, eu vou enfrentar qualquer outra coisa. Porque é o que a gente sempre fala. Para quem acredita, né? A partir do momento que você olha lá, positivo, né? Acabou. É uma vida ali que você está gerando, independentemente do tempo. É uma vida que está dentro de você. Tudo muda na gente. O físico muda, a gente sente aquela dorzinha mais no seio, né? Aquela dor mais intensa. Involuntariamente a gente já está pondo a mão na barriga. Sim. Você já muda a chavinha na sua cabeça. Então, é uma coisa que a gente acaba que ao longo do tempo a gente vai vendo, caramba, como eu sou forte, eu enfrentei isso, sim, né? E muita coisa boa vem por aí, a gente tem certeza com disso. certeza. Obrigada por estar aqui agora, né? Agradecendo por estar com a gente, por ser a primeira. Isso é muito importante, a nossa primeira convidada. Foi um prazer, viu? Pra gente é uma honra ter você com a gente, contando realmente tudo que você passou. Foi um prazer e eu espero que o meu depoimento ajude outras pessoas também. Sucesso! A gente agradece o programa, com o canal. Espero que vocês tenham aí muitos seguidores. Amém. Então, gente, não se esqueçam, por favor. Como a Sabira falou no início, eu vou concluir. Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, por favor. Se vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, dá um toque, fala, olha, assiste o Cadê a Cegonha 25, né, Sandra? Entra lá, compartilha, deixa sua curtidinha lá pra gente, se inscreve, que isso faz toda a diferença. E deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui, né, um relato, alguma coisa que a gente está buscando. E, de repente, se você está passando por isso e quer conversar com a gente, que a nossa busca é por mulheres reais, né? Escreve lá, manda pra gente, tá bom? Vai ser uma honra. Afinal de contas, né, meninas? Cadê a cegonha?